Fala, galerinha do CID, eu sou a Isa. Eu sou o João. E nós estamos muito felizes de estar aqui em mais um culto. Vamos com a gente? Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus. Tudo que eu sou, tudo que há em mim, tudo foi meu Pai que deu. Tudo que eu tenho, não que eu mereça, tudo isso vem de Deus, vem de Deus. Sozinho eu não consigo, Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo. Sozinho eu não consigo, Pai, sem ti eu não consigo, meu Deus. Sozinho eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus tem pra mim é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Tudo que Deus preparou é bem melhor, é bem maior, é bem melhor. Yeah. Vamos para mais uma historinha? Fala, galerinha do CID! Tudo bem com vocês? Eu sou a tia Thaís. Eu sou a tia Paula. Hoje a nossa história é sobre o profeta Jonas. Com certeza você já deve ter ouvido falar desse cara que foi engolido por um grande peixe e que muitas pessoas pensam ser uma baleia. Tia Thaís, o que a gente precisa saber sobre o profeta Jonas? Jonas era filho de um homem chamado Amitai e ele morava no reino de Israel. Só que nessa época, o reino de Israel estava dividido em dois, como vimos na aula passada, né, tia Paula? Verdade. Jonas, ele vivia no reino do norte e lá o rei era Jeroboão II. E a Bíblia nos conta que ele foi um rei mau. Ele seguiu o caminho de seus pais e levou Israel a pecar. Nessa época, a palavra de Deus veio a Jonas com a seguinte ordem. O Senhor falou para ele até Nínive para pegar o arrependimento, porque senão o Senhor ia destruir toda aquela cidade. Nínive ficava no reino da Síria, um grande inimigo de Israel. E o povo da Síria se achava um máximo, poderosos, e eles adoravam outros deuses. Sabe, tia Thaís, esse é um dos grandes motivos que Jonas não gostava daquele povo de Nínive. E vocês se lembram qual foi a ordem dada por Deus? Aparentemente, Jonas obedeceu.
Porém, ele foi para a direção contrária que Deus tinha ordenado. Para onde que apontava Nínive? para lá. Então Jonas deveria ir para essa direção. Só que ele não obedeceu. Ele foi para onde? Pra cá. Ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Jonas então pega um navio e vai para Tarsis, mas no meio do caminho acontece uma chuva. Uma chuva? Ah, eu acho que eles entraram embaixo de um guarda-chuva e deu conta dessa chuva. Não, tia Paula, não. Foi uma tempestade, meu Deus! E nisso, as pessoas ficaram com medo e começaram a orar para os seus deuses para descobrir quem que estava causando aquela tempestade. Foi então que eles resolveram tirar na sorte. Foi que descobriram que Jonas não deveria estar naquele navio. Daí, o próprio Jonas falou pro povo o que estava acontecendo. E o próprio Jonas contou o que estava acontecendo. Então, ele pediu pro povo jogar ele no mar. E foi o que fizeram. E aí, o que aconteceu com essa tempestade? A tempestade parou e então todos começaram a louvar ao Deus verdadeiro. Galerinha, agora a gente chega na parte mais conhecida da história. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. E ele ficou lá, sabe por quanto tempo? Por 3 dias e 3 noites. Então, ele se arrependeu de não ter obedecido a Deus e ele orou ao Senhor, falando que se o Senhor tirasse ele daquela situação, ele iria agora até a cidade de Nínive e pregaria, falaria tudo que o Senhor tinha ordenado a ele. E vocês se lembram qual é a ordem que Deus deu? Para que ele pregasse o arrependimento, porque senão aquela cidade iria ser destruída. Jonas anda à cidade de Nínive pregando a seguinte mensagem: daqui 40 dias a cidade vai ser destruída. Ué, tia Thaís, mas e sobre o arrependimento? Ele não falou? Não, Jonas não falou sobre o arrependimento porque ele não queria que aquele povo se arrependesse. Ele queria que a cidade fosse destruída. Então, ele vai para fora da cidade esperar ela ser destruída. Mas Deus teve misericórdia daquele povo e não destruiu a cidade. O rei, então, proclama um jejum de arrependimento. Então Deus decide não destruir a cidade de Nínive. Só que Jonas, tia Thaís, não ficou nada feliz com essa decisão. Ele ficou furioso, ficou reclamando porque ele tinha vontade, a vontade dele é que o povo realmente fosse destruído. Então, ele sai da cidade e vai procurar um abrigo. Uma planta começa a crescer para fazer uma sombra para ele. Acho que estava tendo muito sol, né? Sim. Então, o Senhor permitiu que essa planta crescesse e ele ficava lá debaixo da planta numa boa. Só que no dia seguinte, essa planta murchou. E você não acredita? O que, tia Ele Paula? ficou reclamando com o Senhor, falando sobre a planta. Ele teve mais misericórdia daquela plantinha do que 120 mil pessoas que habitavam na cidade de Nínive. O Senhor diz a Jonas: você acha certo ficar tão irado por conta de uma planta? Acaso eu não devo ter misericórdia de 120 mil pessoas? O que a gente pode tirar dessa história? Saber que Deus é soberano, que não tem como a gente fugir da presença do Senhor e que a gente deve obedecer na primeira. Quando Deus der uma ordem, quando o papai e a mamãe derem uma ordem, não fique procrastinando, deixando para depois. Obedeça de primeira. O Senhor se agrada muito da nossa obediência. Ô tia Thaís, conta alguma curiosidade dessa história pra gente aí, vai. Vou contar uma super curiosidade. Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do grande peixe. Já associou alguma coisa aí, tia Paula? Você tá me lembrando alguma coisa. Tá lembrando alguma coisa aí pra vocês também? Vamos falar? Fala aí, conta pra gente. Jesus levou 3 dias e 3 noites para sair do túmulo também. Olha, que legal. Muito legal, né? Vocês também gostaram dessa história? E com essa curiosidade e essa história, a gente se despede. Até a próxima aula. Beijo! Fala, galerinha do CID, tudo bem com vocês? Tia Lu por aqui. Na história de hoje, nós vimos que Jonas desobedeceu a Deus, não quis ir a Nínive pregar. Por isso, ele foi engolido por um peixe.
Quando ele se arrependeu, após 3 dias dentro da barriga do peixe, ele orou a Deus e o peixe o vomitou na praia. Bom, assim como Jonas, nós também temos um dever, nós também temos que anunciar a salvação. E para isso nós vamos fazer hoje o livro Sem Palavras. O livro Sem Palavras, eu mostro ele para vocês. É um livro que não tem nada escrito, mas que fala do plano de salvação. Só que ao invés da gente entregar para as pessoas o livro Sem Palavra, nós vamos entregar uma pulseirinha que vamos aprender aqui. Antes de ensinar a fazer a pulseira, eu vou explicar o livro Sem Palavra para vocês. Olha aqui, ó. Ele não tem nenhuma cor, mas ele fala do amor de Deus, do grande amor de Deus. Então, cada cor tem um significado. A cor preta significa as trevas, o pecado, tudo aquilo que vai sujando, contaminando o nosso coração. A mentira, a desobediência e por aí vai. Quando eu conheço Jesus e peço para ele entrar e morar no meu coração, eu aprendi que o sangue dele foi derramado para perdão dos meus pecados. E aí, o sangue dele, a palavra de Deus diz que o sangue dele purifica todo pecado. Então, aquela sujeirinha que havia em mim, agora ela se torna branca, limpa, já não tem mais pecado algum. E tem uma promessa de Deus, que é representada aqui pela cor amarela, que nós vamos morar numa cidade com Jesus, a nova cidade, com ruas de ouro. E nessa cidade não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais choro. Nós vamos estar com Jesus para sempre, nem remédio mais a gente vai precisar tomar. Olha que boa notícia! Só que antes desse grande dia chegar, esse dia que eu tanto espero por ele, nós vamos usar aqui, representando o crescimento, a cor verde. Por quê? Porque a gente imagina como um crescimento de uma planta, de uma árvore. E esse crescimento simboliza também o crescimento de Jesus. A palavra de Deus diz que ele crescia em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. Ele crescia em tamanho e em graça. E esse convite é feito para nós hoje, para nós a cada dia crescermos na presença de Deus. Como assim? Ora, comendo bem, para eu crescer, ficar forte, me alimentando com coisas saudáveis e me alimentando da palavra de Deus, orando. Dessa forma eu vou crescer como Jesus. Então esse aqui é o significado do livro Sem Palavras. E para nossa pulseirinha nós vamos precisar de um cordão, tá aqui o cordão, tesoura, mais ou menos eu cortei aqui uns 30 centímetros de cordão e aí eu vou começar a colocar as cores. Eu vou colocar uma bolinha preta e aí, ó, eu posso vir aqui e eu dou um nozinho, vou dar um nó 2 vezes, tá? Porque, deixa eu ver se precisa. Não, esse meu cordão, ele é grosso, então uma vez só foi suficiente para travar a bolinha. Depois, eu coloco aqui a cor vermelha, então ali o preto simbolizando o pecado, o vermelho simbolizando o sangue de Jesus, o branco simbolizando a limpeza do pecado, o pecado já não existe mais, o sangue de Jesus purificou todo o pecado. Aí eu coloco aqui o amarelo, que significa a nova cidade, que nós vamos morar com Jesus para sempre. E aqui significa o verde, enquanto Jesus não vem, a gente vai crescer aqui, em estatura e em graça, ok? Como eu ensinei para vocês. Aí a gente trava e aí a gente tem a pulseirinha pronta. Eu não preciso amarrar essa pulseira porque depende do tamanho do braço da pessoa, tá? Se você tiver várias miçangas como eu tenho aqui, você pode repetir a sequência, mas não tem necessidade, tá bom? E aí você, quando você for presentear, você explica para a pessoa o plano da salvação e amarra a pulseirinha no braço dela, tá bom? Gente, essa atividade tá demais. Faça, leve na escola.
entregue para os seus amigos, fale de Jesus para as pessoas, tá bom? É isso que Deus espera de nós, que a gente anuncie o Evangelho. Até mais, até a próxima aula. Tchau, pessoal!